como se vê da descrição da composição da CEMUV, era inicialmente composta por titulares das secretarias e, posteriormente, com a última alteração, passou a ser composta apenas por representantes das pastas, que podem ou não ser respectivos secretários. Isso evidencia que houve uma burocratização no órgão, sugerindo que o papel deliberativo talvez tenha ficado em segundo plano. Essa mudança talvez evidencie que o levantamento principal inicialmente conferido ao comitê é compatível com a agenda do secretariado. Ademais, é importante frisar que, em todas as composições do CEMUV, nota-se a ausência de entidades e órgãos importantes que têm atribuições relacionadas ao trânsito e o uso do viário, como a CT, Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente, e até mesmo da Câmara Municipal de São Paulo, que possui a Comissão de Trânsito e Transporte e a atividade econômica, com prerrogativas para opinar sobre todas as propostas e projetos de lei que envolvem a cidade, econômicas e desenvolvidas na cidade, e transportes coletivos e individuais, dentre outras atribuições. Nesse sentido, quanto ao papel do CEMUV, a conclusão da CPI é que, diante da relevância das atribuições daquele órgão, é indispensável que haja o seu aperfeiçoamento com aprimoramento das atividades de fiscalização, a fim de garantir a adequada prestação de serviços pelas OTCCs e o perfeito funcionamento das políticas de uso do viário. Para tanto, entre as medidas necessárias para tal aprimoramento, a CPI sugere que o Poder Executivo destine mais recursos e incentive a participação do secretariado na gestão do órgão, conferindo-lhes maiores poderes para deliberação e fiscalização, com o necessário incremento do papel e do pessoal de infraestrutura. Além disso, a CPI recomenda a readequação de sua composição, permitindo-se a participação de órgãos importantes para a cidade e com atribuições especializadas no trânsito e no uso do viário. E dos deletérios impactos das OTCC no transporte público coletivo de passageiros. Tema relevante também debatido na CPI diz respeito ao avanço das OTCCs de transporte de passageiro em nossos municípios e, consequentemente, o impacto que estes provocam no transporte público coletivo de passageiros. A proposta das plataformas inicialmente estabelecidas em nossa cidade de empresas Uber e 99 parecia oferecer uma comodidade ao usuário que buscava, por um meio de transporte particular, a facilidade de impedir um carro com motorista atrelado aos preços convidativos. Durante bom tempo, as empresas focaram esse nicho de mercado de transporte particular, concorrendo até mesmo de forma desleal com o serviço de táxi regulamentado pelo município. No entanto, logo as empresas enxergaram uma nova oportunidade de mercado e, ainda em 2016, nascia a Uberpool, em que a empresa oferecia uma corrida em valor a cerca de 40% mais barato, se o passageiro aceitasse compartilhar o carro com outras pessoas que tenham destinos ou rotas parecidas. Posteriormente, a empresa criou um novo serviço, denominado Uber Juntos, entre aspas. E a semelhança do Uberpool, oferecia um trajeto compartilhado específico, mas não ao destino final do passageiro, delegando a este um pequeno deslocamento, algo parecido com a caminhada até um ponto de ônibus para chegar ao local de embarque, ao destino desejado. Segundo noticiou a empresa, o intuito do novo projeto de compartilhamento proporcionado pela Uber Juntos seria a diminuição da quantidade de carros nas ruas e auxílio à chegada no transporte público coletivo.
Todavia, o tema foi objeto de estudos realizados pela Universidade de São Paulo, USP, que demonstrou claramente que o resultado foi exatamente o inverso do benefício sugerido pela empresa. Naquele estudo, o objetivo foi verificar a aceitação e a origem dos usuários. Além de analisar o impacto em outros meios de transportes devido à introdução desta nova modalidade, segundo pesquisa realizada pela Quest Inteligência, em conjunto com o GAES e USP, de cada 10 usuários da modalidade Uber Juntos, 6 eram usuários do sistema de transporte coletivo de passageiros. Naquele estudo, o custo das viagens foi mencionado como principal atrativo, apontado pelos usuários, sendo que 49% das viagens pesquisadas, estes obtiveram custo inferior a 2 tarifas do transporte público de passageiro, ou seja, R$ 8,60, sendo R$ 9,46 o custo médio do deslocamento pesquisado. No entanto, apesar da Uber pregar que tal plataforma seria uma solução para a diminuição dos veículos nas ruas de São Paulo, o estudo feito pela USP revela exatamente o contrário, que, em média, as viagens da Uber Juntos tiveram um trajeto de 5,6 quilômetros. Contaram com apenas 1,4 passageiros de ocupação, excluindo o pesquisador. Isso mostra que, apesar de ser vendido como uma opção de viagem compartilhada, maioria absoluta das viagens não é necessário ou até mesmo um requisito que o passageiro compartilhe o veículo com outras pessoas. O estudo também revelou que antes o Uber Juntos, 62% dos usuários utilizavam o transporte público para realizar o mesmo deslocamento, sendo que metade desses passageiros não selecionou nenhum outro meio, ou seja, eram exclusivos do transporte público. Esses dados demonstram claramente uma competição injusta com o serviço de transporte público coletivo de passageiro, o que prejudicou de forma impactante a cidade de São Paulo como um todo, desde a organização do seu sistema viário, quanto ao meio ambiente, em razão da poluição gerada por mais veículos, quanto nas próprias finanças da cidade. A forma de remuneração estimulada para o serviço de transporte público coletivo. Informações disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana mostram claramente a redução dos números de passageiros que utilizam os transportes públicos de passageiros na cidade. Aí tem um gráfico que isso vai estar expresso no relatório, mas eu vou aqui rapidamente. Números de passageiros do sistema de transporte público. Em 2016, foram transportados 2.915.355.011 passageiros. No ano de 2017, foram 2.864.266,74. No ano de 2018, foram 2.798.915,52. No ano de 2019 foram 2.638.165.194 passageiros. Somando aqui, você vai chegar no número aí de 300 milhões a redução de passageiro no transporte público da cidade. Isso causa, obviamente, um desequilíbrio, e aí, por essa razão, tem que crescer o quê? O subsídio na cidade. Conforme os dados apresentados, houve uma redução equivalente a cerca de 10%, comparando com os anos de 2016 a 2019. O número de passageiros transportados do transporte público
coletivo. A pesquisa da USP ainda aponta, depois de ser inserido neste novo contexto de transporte, 95,2% dos utilizadores se transformaram em usuários frequentes de ferramenta, com 4,8% de novos usuários, que dificilmente voltarão a se locomover de forma analógica. Esta conjunção de dados aponta para uma migração permanente de usuários do transporte público para um transporte por aplicativos. Entre as finalidades da utilização do serviço, destacam-se os motivos: trabalho como 45,6%, lazer 19,9%, a frequência do uso apontada foi de 3,8 vezes por semana na modalidade. Os especialistas citam ainda, por exemplo, que o horário de pico tende a aumentar, pois os motoristas de aplicativos circulam o dia inteiro e que há uma migração dos passageiros de transporte público para este serviço. Dado já apontado em pesquisas anteriores. Com atuação mais expressivas no Brasil a partir de 2014, os maiores nestes mercados, Uber e 99 e Cabify, não divulgam o número de passageiros atendidos, nem de motoristas cadastrados nas capitais de São Paulo e Rio, mas estima que estejam na casa de dezenas de milhares em grandes centros urbanos. Portanto, na visão da CPI, há comprovação claras e evidentes que mostram o quanto essa modalidade de transporte afeta os transportes públicos coletivos, não só com a migração de passageiros para os aplicativos de transporte, mas também pela utilização do viário, como uso e congestionamento em faixas exclusivas para ônibus, sem dizer que pela condução aos mesmos locais, acabam por usar paradas e terminais de ônibus e estações, locais proibidos. A verdade é que há uma grande e desenfreada competição por parte das empresas de aplicativos de passageiros, frente aos transportes públicos coletivos, até mesmo em razão das negativas em disponibilizar ao município de São Paulo informações e dados essenciais que dificultam a análise do real impacto em diversas áreas. Por essa razão, para esta CPI se faz necessário o estudo do real uso do viário por essas empresas de transporte de passageiros por aplicativos, como também seja exigido transparência sobre a quantidade de veículos, passageiros e quilômetros rodados por cada motorista cadastrado nas plataformas de aplicativo, o que já existe no transporte público coletivo de passageiro. F. Das necessidades de disponibilização de dados pelas OTCCs para execução de políticas públicas. É pressuposto de planejamento e execução de políticas públicas a custódia de informações que permitam colaborar diagnósticos e promover o aprimoramento necessário nas políticas em execução. No que se refere aos OTCCs, o que se constatou durante a CPI foi uma dificuldade quase que intransponível de acesso aos dados sobre os condutores, veículos e corridas. Tanto isso é verdade, que quando a Prefeitura de São Paulo editou o decreto normatizando a necessidade do envio de dados, o decreto 56/2016, o tema foi judicializado pelos OTCCs e a questão perdurou por longo período sem definição. Outro sim, além da dificuldade de se obter informações, a CPI também constatou que algumas empresas de aplicativos enviaram à Prefeitura de São Paulo dados incompletos, que podem causar prejuízos
para o monitoramento e fiscalização de trânsito e até ao erário. Ilustra bem essa situação a constatação de que a empresa Uber, por exemplo, deixou de informar dados de alguns condutores que foram atuados por estarem trabalhando como motorista de Uber, mas não estarem devidamente cadastrados na Prefeitura de São Paulo. Essa situação é ainda mais grave, se considerar que o motorista não cadastrado não teve sua corrida computada para efeitos de recolhimento do preço público e pelo viário. Mas não é só isso. As empresas de OTCCs são custodiantes de dados muito relevantes para a adoção de políticas públicas. A Uber e a 99, por exemplo, realizavam mais de 20 milhões de corridas por mês e têm conhecimento de informações precisas da origem e do destino dos cidadãos que vivem, trabalham e se deslocam por São Paulo. Essas informações não são precisas apenas para a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Por exemplo, para elaborar planos de novos corredores de ônibus, novas vias ou até mesmo direcionar os agentes de trânsito para locais com maior incidência de tráfego. São informações que, catalogadas no meio e longo prazo, podem identificar novas tendências relacionadas a moradias, uso de transporte e outros meios que precisam ser levados. G. Das atividades desenvolvidas pelas OTCC, Uber 99 e transporte de passageiros e mercadorias. As maiores OTCCs, principalmente Uber 99, se autodeclaram empresas que operam em plataforma digital de agenciamento e intermediações de serviço de transporte de passageiro, por meio dos aplicativos disponibilizados pelas empresas. Os clientes contratam o serviço de transporte de passageiro de um ponto no espaço a outro. As OTCCs lançam a oferta do serviço do transporte de passageiros por meio da indicação de motoristas cadastrados em seu aplicativo, teoricamente, aos que estão mais próximos do ponto de partida do cliente. Aquele motorista que aceita a proposta da corrida, em primeiro lugar, presta o serviço e recebe o valor correspondente. Quanto a esse tópico, a controvérsia é se o trabalho desenvolve por conta própria ou por conta alheia, ou seja, trata-se de um motorista de empregado subordinado, ainda que essa subordinação adquira novas matizes e sutilezas peculiares ao modelo de contratação e da prestação de serviço em ambiente virtual, online, ou seja, trata-se de um trabalhador independente ou um empregador com autonomia para livremente decidir os termos e as condições do seu negócio, o modo como se realizá-lo. Em síntese, há divergência sobre o correto enquadramento jurídico dos motoristas vinculados aos aplicativos dessas OTCCs.